Se você quer saber o que é o Bittrex 24, qual é o potencial da ferramenta, quais são as dores e os problemas que ela resolve, fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar e nós vamos entender juntos se a ferramenta é para você ou não. Eu sempre gosto de falar e de explicar de uma forma muito simples que o Bittrex 24 é uma plataforma de gestão 360, né? Por quê? Porque você consegue atender, você consegue aplicar o Bittrex 24 como uma ferramenta de gestão para todos os processos que você tem dentro da sua empresa, né? A primeira coisa que eu gosto de comentar é o primeiro ponto, que são dois que são muito importantes, que é o que o Bittrex 24 não é, né? Primeiro, ele não é um ERP, então ele não substitui um ERP padrão, caso você necessite, caso você tenha uma operação específica, e o segundo, ele não é uma ferramenta de gestão financeira. Entendendo isso, nós vamos explorar todas as opções sobre o que o Bittrex 24 ele tem como ferramentas nativas que você pode aplicar na sua operação e quais são as vantagens que você obtém com essas ferramentas que elas são 100% integradas, né? Então, quando a gente fala sobre o Bittrex ser uma plataforma de gestão 360, significa que eu tenho diversas ferramentas dentro de uma única, com tudo integrado, né? Então vamos pensar no conceito que a gente tem de canivete suíço, né? Então eu, por exemplo, adoro as ferramentas da Victorinox, sou um grande fã da marca. E o Bittrex 24 ele é a mesma coisa, ele é um grande canivete suíço, onde você tem diversas ferramentas incríveis, mas não só isso, né? Diferente de outros ecossistemas onde você tem muitas ferramentas, mas que elas não se interconectam de uma maneira facilitada, dentro do Bittrex você tem esse ecossistema conectado de ponta a ponta de uma maneira fantástica, né? Então a gente resolve alguns problemas que são problemas fundamentais das empresas, né? Então, muitas das empresas com quem eu converso todos os dias, elas têm desafios de colaboração, por exemplo, né? Então você tem problema, por exemplo, de comunicação interna, com informação se perdendo, as informações elas não são repassadas, elas estão em lugares que são de difícil acesso, né? Então muitas vezes você fica com ela completa, com a comunicação das empresas, né, completamente descentralizada. Então se você utiliza e adota uma ferramenta de comunicação interna como o WhatsApp, por exemplo, que é uma péssima decisão, isso acaba prejudicando, por quê? Porque você tem que ir lá acessar, muitas vezes você não tem aquela disponibilidade, ou você fica com tudo descentralizado em grupos diferentes, isso acaba prejudicando a comunicação, ela não fica organizada e não fica vinculada às entidades corretas, né? Então, com o Bittrex 24, você consegue automatizar toda essa parte de colaboração interna, de comunicação, e não só isso, mas você consegue, por exemplo, ter ferramentas de reunião online, você tem transcrição de vídeo, você consegue fazer gravação, fica tudo ali dentro, né? Então, você substitui outras ferramentas, você consegue ter, por exemplo, um feed de atividades que ele se comporta como uma rede social. Essa ferramenta ela é particularmente muito poderosa, porque ela é como se fosse uma rede social interna da empresa. Então, nós vamos imaginar que você consegue ter todo tipo de comunicação ali dentro de um formato de compartilhamento de endomarketing, inclusive ações de endomarketing podem ser aplicadas aqui dentro. Você tem um calendário muito poderoso, tanto calendários individuais para pessoas, quanto calendário para a empresa, com as atividades da empresa. Então, o calendário tem uma série de recursos onde você pode verificar, por exemplo, a disponibilidade de certos colaboradores, você consegue fazer reserva de recurso e uma série de outras possibilidades que trazem uma enorme produtividade para dentro aí do teu processo, para dentro da tua empresa, né? Você consegue fazer, por exemplo, a gestão documental. Então, o Bittrex 24 ele substitui completamente ferramentas, por exemplo, como o Office, como a suíte do Google, né? Então você consegue ter, por exemplo, criar arquivos de Word, arquivos ali de Excel ou até mesmo arquivos de apresentação, tá? O que mais que você tem? Você tem um Drive interno, né? E o Drive ele é particularmente poderoso porque o Drive ele pode ser tanto aplicado individualmente quanto um Drive coletivo da empresa, quanto você consegue ter drives específicos para projetos que depois
a gente vai dar uma olhadinha rápida para vocês entenderem como é que funciona essa dinâmica, e isso é muito poderoso. Nós temos também integração completa com e-mail, ou seja, você consegue ter todos os e-mails dos colaboradores ali dentro, né? E aí você pode se perguntar, tá, Eduardo, mas por que que eu integraria o e-mail aqui dentro do Bittrex se eu já tenho, por exemplo, uma ferramenta de e-mail, né, externa, se eu já tenho um cliente de e-mail externo? Porque dentro do Bittrex você consegue ter umas opções muito poderosas de integração completa do teu e-mail com o CRM, você consegue fazer integração com tarefas, e você consegue, por exemplo, abrir um bate-papo a partir de um e-mail específico que você recebe, né? E também a integração com o CRM, como eu falei, digamos que você receba, por exemplo, o e-mail de alguém que está interessado num produto que você vende, num serviço. A partir dali você consegue tomar várias decisões vinculadas ao CRM, como criar um novo lead, criar uma oportunidade, criar uma empresa, criar um contato. Então é uma integração muito profunda, muito poderosa que você tem dentro do Bittrex 24. O que você também tem são grupos de trabalho, onde você consegue criar esses grupos de trabalho para poder realizar trabalhos específicos, né? E aí ali dentro você tem também uma série de ferramentas de gestão, tá? Você tem também um CRM extremamente poderoso, né? Então você tem um CRM onde você consegue ter, por exemplo, a entidade de leads, de negócios, de contatos, de empresas, todas elas trabalhando juntas com uma sinergia incrível. Dentro do CRM do Bittrex 24 também existe a opção de você criar orçamento e criar fatura. Você consegue vincular, inclusive, isso a negócios que você tem que são negócios correntes. Você tem a opção de integrar isso com pagamentos online, você tem a opção, por exemplo, de automação completa de vendas, né? Então eu consigo ter não só automação de vendas das atividades de venda, das tarefas de venda, como todo o fluxo de comunicação, toda a cadência de comunicação integrada com o Contact Center do Bittrex, que é muito poderoso. A gente já vai dar uma olhadinha aqui dentro nessas possibilidades. Você também consegue ter regras de negócio e gatilhos específicos que são acionados a partir de certas atividades dos clientes, ou dos potenciais clientes, dos leads ali dentro. Você tem um Contact Center que eu considero como uma das ferramentas mais poderosas do Bittrex 24, onde ele consegue integrar todos os canais de atendimento que você pode ter com o seu prospect, com o seu lead ou com o seu cliente. Então, eu consigo me comunicar a partir do Bittrex 24 com pessoas que estão utilizando WhatsApp, Facebook, Instagram, bate-papo do Instagram, direct. Então, são integrações extremamente poderosas que você tem aqui na ferramenta. Você tem uma ferramenta de marketing completa para poder enviar e-mail marketing, para poder enviar automação ali de SMS, automações de WhatsApp. Então, digamos que eu queira criar um processo ou uma campanha, por exemplo, de e-mail para uma segmentação específica no Bittrex 24. Você consegue fazer isso e de uma maneira muito poderosa. Tá? E você tem relatórios que são relatórios muito inteligentes, tanto de vendas, quanto de marketing, quanto de pré-vendas e também de pós-venda, que você pode consultar, além de você ter um BI dentro do Bittrex 24, que é um BI que é muito poderoso. Também temos, para complementar essa suíte, né, do canivete suíço, também temos aí uma ferramenta completa para gestão de tarefas e de projetos, tanto para o uso individual quanto para o uso coletivo, né? O que que isso significa? Eu consigo acompanhar, por exemplo, as minhas próprias tarefas das minhas atividades diárias, que são minhas, vinculadas a mim, como também eu consigo criar tarefas, que são tarefas em equipe. E aí o Bittrex 24 é muito poderoso para poder trabalhar essa dinâmica de tarefas em equipe, tarefas vinculadas a projetos e até mesmo projetos muito grandes, com diversas opções de visualização, de você conseguir delegar essas tarefas, vincular essas tarefas ali, por exemplo, um sistema de vinculação muito forte, muito inteligente, de vincular, por exemplo, essas tarefas dentro dos projetos que você toca. E aí você consegue visualizar isso de maneiras diferentes, né? Em formato de lista, em formato de Kanban, você consegue visualizar dentro de um grafo gigante. Então, o Bittrex 24 certamente está aí entre as top 3 ferramentas mais poderosas de gestão de projetos que você vai encontrar em qualquer ferramenta que você possa estar avaliando aí para o seu stack, tá? Temos também
sites e lojas, né, ou seja, o que que a gente consegue criar aqui dentro? Sites completos, e a gente também consegue criar landing pages que vão ter formulários que podem fazer parte de campanhas, por exemplo, onde você consegue ter o rastreio, hã, de UTM para poder saber, por exemplo, quem está vindo de qual formulário ou de qual landing page, como está a minha conversão. Você consegue, por exemplo, instalar ali o Facebook Pixel, você consegue instalar um Google Analytics para poder medir as visitas do seu site e diversas outras ferramentas de rastreio que são muito poderosas e que você pode fazer isso dentro do seu Bittrex 24, né? Então, você tem construtor de site, você tem loja online, você tem modelos diversos de site que você pode utilizar como templates, você consegue fazer otimização, por exemplo, de SEO dentro do Bittrex, e isso é muito poderoso. Você consegue trabalhar, por exemplo, eh, a questão ali de otimização, por exemplo, para dispositivos móveis, né? Ou seja, para tablet, para celular. Então, ele é muito dinâmico com relação a isso. Você consegue ter widgets, por exemplo, e que eu consigo colocar esses widgets lá no meu site, né? Aquele chatzinho que a gente tem de comunicação, o Bittrex 24 tem isso também, é extremamente poderoso. E você tem, como eu já falei ali, a integração ali com ferramentas de analytics para você entender o comportamento dos seus visitantes dentro do seu site. Tenho também uma ferramenta aqui no Bittrex de RH extremamente poderosa. Eh, Essa ferramenta de RH, ela merece um papo só dela, até porque a gente consegue construir processos, que são incríveis de RH. Como padrão, o Bittrex 24 tem as ferramentas básicas para você, por exemplo, fazer controle de jornada, tem diretório de colaboradores, você consegue construir todo um organograma da empresa que representa visualmente a estrutura de gestão da sua empresa e ele é muito poderoso. Você consegue construir isso até a nível de permissionamento, né? Então é muito fácil você trabalhar permissionamento dentro do Bittrex 24 utilizando esse organograma. Mas também você consegue ter, por exemplo, gestão de ausência, você tem diversas integrações com a parte de endomarketing que eu comentei. E uma coisa que é muito interessante também são as automações e workflows que você tem dentro do Bittrex 24, tá? Então agora saindo um pouquinho dessa parte de apresentação aqui, eu vou trazer o papo de uma forma onde a gente vai dividir o potencial do Bittrex 24 para vocês entenderem quais são os 3 principais motivos que a gente tem de adoção da ferramenta, tá? Geralmente, quando as pessoas procuram o Bittrex, elas procuram por 3 razões diferentes, tá? Então, qual que é a primeira razão que a gente tem aqui para quem está interessado na ferramenta, né? Primeiro, aumento de receita, ou seja, eu estou buscando o Bittrex 24 como uma ferramenta de integração de marketing e de vendas. Então, aqui dentro a gente pode classificar o Bittrex 24 como um CRM muito poderoso, tá? Ou seja, se eu quero aumentar a receita, quero fazer a gestão aqui de toda a minha área de vendas e de pós-venda, essa é uma das primeiras dores que trazem os prospects a quererem conhecer e entender se de fato o Bittrex 24 ele se encaixa nas suas operações. A segunda é a economia de tempo, ou seja, quando você tem ferramentas distribuídas que não se comunicam ou muitas ferramentas, isso acaba causando gargalos. Quando você não tem ferramentas adequadas para poder controlar, por exemplo, as atividades vinculadas a tarefas diárias de operação, isso causa muito gargalo, né? E também tem a questão de comunicação que eu comentei com vocês, que o Bittrex 24 consegue resolver, e aí isso aqui se traduz numa clara economia de tempo. Então essa é a segunda razão pelo qual as pessoas buscam o Bittrex 24. E aí nós temos a terceira razão, que é a redução de gasto, né? Ou seja, muitos vêm até nós e falam: ah, Eduardo, eu tô com muitas ferramentas aqui, eu tenho um CRM, tenho uma ferramenta de gestão de tarefas, de projetos, eu tenho ferramenta aqui de comunicação. Eu já vou trazer alguns exemplos para vocês ali que vocês vão conseguir enxergar na prática, né? E aí quando você vê existem empresas aí que estão com 20, 30, 40, até às vezes grandes empresas utilizam mais de 100 ferramentas descentralizadas para operação. Imagina o custo que você tem disso de operação, né? Então, quando você vai, por exemplo, fazer ali uma análise de OPEX, que é Operational Expenditure, ou seja, quais são os seus gastos operacionais, você vai ver que você tem uma série de gastos ali que muitas vezes é gigantesco e o Bittrex 24 consegue reduzir isso de uma forma muito,
muito drástica, né? Então é brutal a forma como a gente consegue trabalhar redução de gasto, de investimento, e depois vocês vão ver que o Bittrex 24 é uma ferramenta que ele é extremamente acessível e não existe, ouso dizer que não existe ferramenta com o melhor custo-benefício no mundo, comparando com qualquer outra ferramenta ao Bittrex 24, tá? Então, falado sobre esses 3 pontos, né? Vamos discorrer sobre o primeiro. Como é que o Bittrex ele aumenta a receita, né? Dentro do Bittrex eu consigo trabalhar toda a jornada do meu cliente, né? Ok, Eduardo, o que significa esse gráfico? De maneira muito simples, nós temos um gráfico aqui, que é um gráfico da jornada que o seu cliente ele percorre com você, tá? Então aqui dentro dessa primeira jornada, né, a gente tem aqui a fase de awareness, né, que é a fase de consciência. Ou seja, nesse momento, quando as pessoas elas não têm consciência sobre quem você é, sobre o que você resolve, ou elas não têm consciência sobre a própria dor delas, dentro do Bittrex você pode trabalhar, por exemplo, toda essa fase de criação de consciência. Lembra que eu falei sobre a integração de marketing? Eu consigo mandar campanhas de marketing para a criação de consciência para a minha base. Ou para a base que eu estou prospectando, por exemplo. O Bittrex 24 resolve isso muito bem, né? Que mais? Eu consigo, por exemplo, trabalhar todo o processo de educação. Então, eu consigo trabalhar isso tanto a nível de e-mail, como integração, por exemplo, com outros canais de comunicação, como o WhatsApp, né? Então, por exemplo, dentro do Bittrex eu consigo também fazer a construção de uma landing page, que é uma landing page que vai, por exemplo, ser vinculada a algum material que eu possuo, ou possa disponibilizar material ali dentro, tudo isso sendo rastreado dentro do Bittrex 24, né? Eu também consigo fazer o controle, por exemplo, daqueles leads que estão na fase de compra, ou seja, quando eles já entenderam que eles têm um problema, quando eles já entenderam que o seu serviço ou a ferramenta que você vende, ele é a solução. Aqui a gente faz, então, nós trazemos esses potenciais clientes para dentro do nosso processo de vendas de fato, que é onde ele vai entrar em pré-vendas, ele vai entrar em venda e ali eu vou ter Kanbans específicos que vão tratar desse lead dentro dessa jornada e aí eu tenho automações que são extremamente poderosas que o Bittrex 24 ele pode trazer para dentro da sua operação de vendas, né? Tenho aqui também, depois que, por exemplo, eu fiz uma venda para um cliente, eu consigo trazer para essa fase aqui onde eu consigo acompanhar, por exemplo, os momentos imediatamente após a compra, né? Então, digamos que eu vendo um serviço, que é um serviço que ele requer, por exemplo, que eu faça a abertura de um projeto ou que eu precise fazer um onboarding. Você pode me perguntar, né, Eduardo, tem como eu automatizar isso aqui dentro do Bittrex 24? Sim, tem como você automatizar toda essa jornada, né? Então, digamos que, por exemplo, uma venda ela necessite gerar uma integração com todas as outras áreas que vêm depois. Ou seja, toda a minha área de experiência do cliente, por exemplo, né? Então, quando um cliente entra, eu preciso fazer um onboarding, eu preciso sinalizar para a minha equipe de suporte que a partir daquele momento aquele cliente é um cliente ativo e que ele pode receber suporte. Eu preciso, por exemplo, sinalizar o meu financeiro, que eu preciso gerar uma fatura para ele. E aí eu tenho todo o briefing ali, né, da fatura, de em quantas vezes foi negociado, de qual que é o valor, qual que foi, né, a condição ali do pagamento, qual que foi a data. Tudo isso eu consigo fazer o controle por dentro do Bittrex 24 com a abertura desses processos de uma forma completamente automatizada, tá? O que eu digo por automatizado? Eu consigo fazer com que essas tarefas elas abram por áreas de maneira automática. Ou seja, eu não tenho alguém que está fazendo isso manualmente, mas é de fato o Bittrex 24 com todo o seu poder, né? Eu também consigo, por exemplo, né, trabalhar outros processos que são processos vinculados a pós-venda. Eu consigo ter, por exemplo, todo um help desk aqui dentro, né? Porque o Bittrex 24 tem um contact center muito poderoso. Então, digamos que eu tenha um serviço que ele requer aberturas de chamado. O Bittrex 24 é um help desk muito poderoso. Você pode utilizar ele para poder controlar todos os chamados que os seus clientes eles abrem para você por aqui.
né? E o mais legal é que, como a gente integra com diversas outras ferramentas, você consegue integrar o Bittrex 24, por exemplo, com o WhatsApp, com o Instagram, e aí o seu cliente pode abrir um chamado por dentro do Instagram, por exemplo. Imagina que incrível, né? Ou ele pode abrir direto pelo WhatsApp, você já tem tudo vinculado, tudo bonitinho ali, tudo muito bem organizado, né? E aí a gente entra na nossa última fase, que é a fase de expansão aqui dentro. E aí as possibilidades aqui são ilimitadas, são infinitas. Você consegue, por exemplo, colocar vendas recorrentes, criar um processo de CSM, né? Para você ter ali um gerente de contas que vai fazer, por exemplo, upsell, que vai fazer cross-sell para sua base, né? E aí você muitas vezes vai poder vender serviços adicionais para os seus clientes, porque você está acompanhando e rastreando ele dentro de uma jornada que, claro, faz parte de um processo, mas que a gente consegue construir dentro do Bittrex 24. Inclusive agora, com o lançamento que a gente teve de uma integração muito profunda com a inteligência artificial, você consegue rastrear qual é o momento correto da compra que um cliente seu tem para você conseguir expandir ele dentro da base. Então isso aqui é maravilhoso, né? Então, dito isso, né, vamos passar para uma outra explicação aqui, que é como que o Bittrex me faz economizar tempo, né? Você está pensando, ok, legal, faço tudo isso, mas como que eu tenho ganho de tempo, além de ganho de receita? Muito simples. Quando eu tenho essas ferramentas aqui completamente integradas, significa que eu reduzo a fricção de passagem de bastão e de informação entre as áreas. Então, eu tenho, por exemplo, um CRM que se comunica com todas as informações que eu tenho de dentro da empresa, um CRM que se comunica, por exemplo, com todas as minhas tarefas e os meus projetos, e um CRM que se comunica com todos os meus workflows. E aí, todas essas ferramentas se comunicam entre si. Então, por exemplo, os workflows se comunicam com o CRM, se comunicam com as minhas ferramentas de comunicação internas e externas, e se comunicam com tarefas e projetos, por exemplo. As tarefas e projetos se comunicam com workflows, com CRM, com comunicação interna e vice-versa, né? Ou seja, eu tenho tudo isso aqui integrado, se comunicando, gerando informação e reduzindo fricção para a sua operação, né? E aí chegamos aí no terceiro ganho, que é um ganho de redução de gasto, que esse aqui é o que muita gente gosta muito, porque além de você, imagina, você ter todo um ganho de receita por controlar uma operação de venda e pós-venda muito bem, você economiza tempo reduzindo a fricção através de uma comunicação extremamente eficiente, passagem de bastão, né? Você reduz ali muitos gargalos que você tem operacionais de toda a sua operação de back-office e ainda por cima você também consegue reduzir gasto, ou seja, um triplo ganho. Eu aumento receita, começo a gerar mais caixa, tenho economia de tempo, significa que eu preciso gastar menos com coisas operacionais, e eu também tenho uma redução de gasto, né? Então, olha que maravilha todos os ganhos que eu consigo ter com a ferramenta. E como que eu faço isso? Simples. O Bittrex 24 consegue substituir uma série de ferramentas. Lembra que eu comentei para vocês que é um canivete suíço? Só que é um canivete suíço onde todas as ferramentas, elas de fato são muito poderosas, né? Então, ao invés de você ter um monte de ferramenta para fazer um monte de coisa diferente, com tudo isso centralizado, gerando ruído de informação e tornando muito difícil a tua vida, por exemplo, para poder juntar cada pedaço de informação de uma dessas ferramentas que você tem e consolidar isso tudo num BI separado, aqui no Bittrex você consegue ter tudo isso aqui integrado dentro de um único lugar e com relatórios que vão estar sendo emitidos com tudo isso aqui já conversando. Ou seja, a tua vida fica muito mais fácil, muito mais simples e você consegue gerar inteligência de forma muito mais assertiva, né? E agora vamos falar um pouquinho, eu vou mostrar um pouquinho da ferramenta para vocês. O Bittrex 24 passou por uma mudança completa de visual, então a gente tem uma ferramenta aqui que ela está muito mais bonita, com uma experiência do usuário muito mais centralizada. Para quem não conhecia, é novo, acabou de chegar, aí não vai nem sentir diferença, mas de fato o Bittrex ele realmente ele pensa muito na experiência do usuário, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, a ferramenta de CRM que eu comentei com vocês, né? Então a gente consegue fazer, por exemplo, a construção
de todo esse pipeline, por exemplo, de leads com automações muito poderosas aqui por dentro, tá? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, nas regras de automação, né? Vocês vão notar que eu consigo adicionar automações que elas são muito poderosas. Essas aqui são automações simples que a gente tem, tá? Em que eu consigo, por exemplo, comunicação com o cliente, enviar e-mail para o cliente, né? Eu posso adicionar essa automação aqui. Eu só precisaria adicionar um gatilho, mas eu consigo adicionar essa automação aqui. Defino as regras que eu quero de automação, por exemplo. E aí o Bittrex ele passa a enviar uma comunicação automatizada quando um lead ele cai dentro dessa fase aqui, por exemplo, né? E se eu quiser, eu consigo abrir, por exemplo, esse fluxo, esse editor aqui, e aí eh, eu consigo ter workflows que são realmente muito poderosos para construir regras aqui de automação que são muito específicas, que são muito profundas e que elas conseguem refletir qualquer processo de vendas que eu possa ter dentro da minha empresa, tá? O Bittrex 24 ele também tem um funil muito poderoso de negócios, onde, por exemplo, né, se eu converter um card que está aqui dentro dessa fase de lead para negócio, eu vou ter aqui já uma fase de negócio que é personalizada, onde eu vou tratar dos negócios que eu tenho ativos. Então você consegue fazer controle de SLA, por exemplo, por fase, você consegue fazer o acompanhamento de diversas métricas que são fundamentais para a gestão de vendas aqui dentro também. E aí você consegue ter, por exemplo, diversos pipelines diferentes, né? Se eu abrir, por exemplo, aqui os pipelines e os túneis de venda, vocês vão ver que inclusive esses pipelines eles se conectam, né? Eles podem se conectar um no outro aqui dentro. Isso aqui é muito poderoso. Lembra que eu falei que o Bittrex 24 ele permite que você faça com que áreas elas estejam integradas, inclusive a nível de atividade, a nível de processo, a nível até mesmo aqui de Kanban. Então isso aqui é fantástico, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, também, né, a possibilidade de ter inventário, eu consigo fazer todo o controle dos meus clientes, contatos, as minhas empresas que eu tenho. Eu consigo, por exemplo, fazer a minha gestão completa de vendas. Você tem diversas análises com um BI extremamente poderoso. Você tem a automação inteligente de processos aqui dentro, que você consegue criar pipelines e automações que não são vinculados ao CRM, não são pipelines financeiros, mas eles podem ser workflows que vão rodar aqui dentro do Bittrex 24 e uma série de outras ferramentas, tá? Então, só um previewzinho para vocês aqui do Messenger que a gente tem. Então, a gente tem um Messenger muito poderoso com bate-papo interno, consigo vincular ele, por exemplo, né, com canais externos. Aqui eu não tenho nada conectado, mas eu consigo, se eu tivesse, por exemplo, conectado com a minha integração de WhatsApp e com a minha integração de Instagram, todos os meus contatos que eu tenho, que eu estou fazendo com as pessoas que estão nessas plataformas, eles estariam todos centralizados aqui, bem bonitinho. Então a gente consegue vincular isso e fazer esse controle de forma muito facilitada, né? A gestão por aqui dentro fica incrível. E aí eu também consigo conectar com telefonia, você tem notificações que você pode visualizar para poder se organizar, você tem o Copilot do Bittrex, que é a inteligência artificial aqui, que é extremamente poderosa, né? Então você tem aqui, inclusive, outros funcionários trabalhando para você, tá? E aí você tem diversas outras ferramentas que você pode acompanhar, que é o feed, por exemplo, né? Então, se eu clicar no feed, é a integração que eu mostrei para vocês, né, que eu consigo fazer de endomarketing, você tem calendário, você tem integração com e-mail, você tem um drive, você consegue fazer a gestão de tarefas e projetos aqui dentro. E o Bittrex 24 lançou também uma nova ferramenta aqui, que é como se fosse um substituto para o Miro, né? Então, se eu quiser, por exemplo, criar uma documentação, quero fazer um planejamento estratégico, quero que toda empresa participe, por exemplo, eu venho aqui, coloco em usar, adiciono esse template, pronto, né? Eu já consigo trabalhar por aqui por dentro, então olha só que bacana, né? O Bittrex tem essa ferramenta que é extremamente poderosa, que a gente pode utilizar por aqui por dentro, tá? Porque vocês devem estar se perguntando, né? Por que que eu usei o Scalydraw aqui para poder fazer essa apresentação para vocês, né? Só para não mostrar o spoiler antes do tempo, mas sim eu poderia ter construído tudo isso aqui por dentro do Bittrex, inclusive. Teria ficado muito melhor, né? Bom,
Em resumo, se a gente puder fazer um compilado, né, sobre tudo o que o Bittrex 24 tem, é que o Bittrex 24 de fato é uma ferramenta extremamente poderosa de uma gestão 360 que você tem aqui dentro, né? Depois você mesmo pode fazer um teste, pode explorar tudo que você tem de possibilidade, mas o resumo que eu posso fazer para vocês é muito simples, né? Que é o Bittrex 24 vai te ajudar nesses 3 pontos, que é aumentar a receita, economizar tempo e fazer redução de gasto, tudo isso de uma única vez com uma única plataforma, tá? Então, se você quiser saber mais sobre o Bittrex, eu fiz aqui uma apresentação muito resumida, da plataforma, da ferramenta, mas já te deu uma noção de o que é o Bittrex 24 na prática, e aí, a partir de agora, você já consegue entender um pouquinho melhor se de fato ele é para você, se ele pode se encaixar para sua operação. Se isso não ficou claro, significa que nós precisamos fazer um segundo papo, e aí eu posso te ajudar a entender, a gente, né, nós podemos juntos entender qual é o seu processo, juntos entender quais são os desafios que você tem, quais são os objetivos que você tem de curto, médio prazo, entender se você quer, por exemplo, aumentar a receita, se você quer fazer economia de tempo, ou se você quer fazer redução de gasto, ou se você quer os três, viver as três realidades de uma única vez, eu consigo te ajudar. Marca um papo comigo. Aqui embaixo você pode marcar um papo na minha agenda, eu vou disponibilizar o link do meu calendário. Eu estou sempre disponível para poder bater um papo. Se você quiser alguma dica da ferramenta, se você quiser fazer a expansão, se você acredita que você usa o Bittrex e você não está tirando todo o potencial dele, vem, conversa comigo que eu tenho certeza que eu consigo te ajudar a mudar esse cenário e de fato você conseguir aproveitar todo o potencial do Bittrex 24, tá? Então é só clicar ali embaixo no link que vai ter da minha agenda e vai ser um prazer a gente bater um papo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, ele ficou um pouco mais longo, ele ficou com 30 minutos, ficou um pouco mais longo do que eu imaginava, mas é porque realmente o Bittrex tem muita coisa, mas eu vou fazer outros vídeos específicos sobre cada uma dessas ferramentas que você tem ali dentro, então acompanha o canal, se inscreve, segue a gente aqui e não perde os nossos próximos conteúdos. Um forte abraço e nos vemos sempre.